Shalom, igreja. Pode sentar, amado. Glórias a ti, Jesus. Santo é teu nome. Nos rendemos a ti, Pai. Nos rendemos ao Senhor, Jesus. Eu ouço teu chamado. Eu ouço teu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Eu ouço teu chamado. Eu ouço teu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, igreja. Quero agradecer a oportunidade. Estou um pouco rouco, mas vai dar para ir até o final. Vai ser sempre assim. O inimigo vai tentar te parar de alguma forma, mas se você sabe o quanto Deus te ama, nada pode te parar. Nada pode impedir de se cumprir na sua vida aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite, onde foi me dada a oportunidade e a confiança de trazer essa palavra, vinda da parte do Senhor. Agradeço ao apóstolo Carlos Silva, a pastora Simone, a todos os pastores dessa casa, a todos que fazem parte desse corpo. Cada membro, não tem como um corpo funcionar se todos os membros não estiverem em conjunto. Então eu agradeço a cada um, desde aquele que limpa o chão até aquele que paga a conta da igreja. Amém? O Senhor é bom. O Senhor me deu uma palavra nessa noite, e quando eu peço uma palavra do Senhor, eu peço a Ele confirmação. E o Senhor confirmou 3 vezes. Meu nome não é Pedro, mas Ele me confirmou 3 vezes. Amém? E a nossa palavra está no livro de Marcos, no seu capítulo 10, a partir do versículo 46. Mas antes de você ler, eu gostaria de pedir que coloque o tema dessa palavra no monitor. E você vai olhar para aquele que está do seu lado. Já olhou para ele? Pergunte para ele: aonde você se enquadra ali? Você é do que clama ou você é do que murmura? Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. A ti toda a honra, toda a glória. Vamos à leitura? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego,
filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chama-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Essa é a tua palavra, Senhor. O que seríamos de nós sem a tua palavra? O que temos aqui hoje vem do céu. O que temos aqui hoje vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E o meu pedido é que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. Que o teu Espírito nessa noite traga entendimento, convencimento do juízo, do pecado e da justiça do Senhor. E se o Senhor achar graça, salva vidas nessa noite. E se o Senhor achar graça, traz filhos de volta para a casa do Pai, para que nós possamos estar todos unidos em um mesmo propósito, em uma mesma comunhão, no partir do pão, no sentar da mesa e no adorar o Senhor. Aleluia. Amém, igreja? É uma passagem muito conhecida. Eu creio que até as crianças que estão chegando já conhecem essa passagem. Mas o que eu quero focar nessa leitura é o que nós ouvimos no tema, que é sobre o clamar. Conhecemos a história de Bartimeu, como a própria palavra diz, que ele era filho de Timeu. Timeu foi um soldado romano, que quando chegou na sua velhice, não servia mais, e foi-lhe obrigado a pagar imposto, e ele se levantou como alguém que ia protestar contra Roma. E ali os outros soldados foram até ele, assim diz os historiadores, foram até ele, tiraram a vida de Timeu e arrancaram os olhos de Bartimeu, para que a criança que estava ali vendo o pai ser morto não se revoltasse mais tarde e fosse igual ao pai. Então eu quero que você imagine que não foi pouco tempo, tá? Que Bartimeu estava sem a sua visão. Havia muito tempo. Muito tempo. E a palavra diz que ele mendigava. E naquele grande dia, que Jesus iria passar por ali, ele só ouviu falar que Jesus estava passando no meio da multidão, como está na palavra. E aquele homem, ele começa a clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a palavra diz que era uma multidão, realmente era uma multidão. E aquele homem não sabia para que lado ia, porque ele não enxergava. Mas mesmo sem ele ver Jesus, ele clamava. Ele não parou de viver porque um dia arrancaram os seus olhos. Ele não parou de ser o filho de Timeu porque um dia tiraram as suas visões. Ele continuou vivendo com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele podia viver, pedindo esmola, mendigando. Ele não decidiu tirar a sua própria vida, não. Ele decidiu viver daquela forma.
Mas todos que passaram por dificuldade e perseveraram, um dia Jesus também passou na sua vida. E um dia você clamou por Jesus. E Ele te chamou. E você se rendeu a Ele. E Ele mudou a sua história. Assim é na vida de todos nós. A palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para todos. Nós é que precisamos clamar a Ele. Clamar ao Senhor. Teve um povo, os israelitas, que fizeram o oposto do que o que essa nova geração de Jesus para cá tem feito. Aqueles que verdadeiramente creem no Senhor, aqueles que verdadeiramente sabem quem é Jesus para a sua vida, até hoje clama, até hoje está ali esperando chegar a tua vitória. Mas sabemos que os israelitas não, eles murmuravam, eles reclamavam da água, reclamavam do pão, queria carne, nada estava bom para aquele povo. Mas você lembra, você se recorda qual foi o fim desse povo? Sabe o que é que acontece na nossa geração? Tem muitas pessoas que estão perdendo tempo de olhar para as dificuldades, de focar nos problemas, e esquece de clamar ao Senhor e de louvar ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Às vezes você está buscando algo que não é para você, ou não é a hora, não é o momento, mas você continua insistindo, e quando você não alcança, você se frustra, e você deixa de clamar e começa a murmurar. O significado de clamar: suplicar, pedir insistentemente, gritar, bradar, pedir por misericórdia. Não é só chegar aqui e adorar. Não. Quando você se prostra na sua casa, quando você vai orar ao Senhor, você está clamando. É um sinal de que você não esquece quem é o seu Deus. É um sinal de que mesmo você vendo que as coisas estão difíceis, mas você sabe que uma hora Jesus vai passar ali, e vai ouvir você clamando, e vai ouvir você gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Bartimeu não desistiu. A palavra diz que quanto mais as pessoas mandavam ele calar-se, mais ele clamava. Sabemos que a circunstância ao nosso redor de hoje em dia não é fácil, principalmente para quem escolheu servir ao Senhor com sinceridade, com verdade. Enfrentamos lutas, dificuldades, sim. Esse é o preço daquele que decidiu não viver uma mentira, mas viver uma verdade. E são essas dificuldades que vai querer impedir de você continuar clamando, de você continuar gritando, de você continuar insistindo. Porque Jesus não é surdo para não te ouvir. Porque o Senhor não está com sua mão encolhida para não te abençoar. Mas você precisa entender que quando você para murmurar, você perde os dias que você clamou. Quando você se depara com a situação a qual você não imaginava que iria acontecer, e você começa a murmurar sobre aquilo, é como se você retrocedesse 5 anos da sua vida em Cristo. Porque quando você murmura, você duvida do seu Deus. Quando você reclama,
Você está dizendo que seu Deus ele não pode fazer. Bartimeu não. Mesmo sem ter os seus olhos, ele continuava gritando. Mesmo as pessoas dizendo cala, para, ele continuava clamando. Ele não desistiu. O significado de murmurar é reclamar ou expressar insatisfação de forma negativa. Entenda uma coisa: Deus ele não tem responsabilidade nenhuma conosco mais. O que ele poderia te entregar já entregou. O seu bem maior, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por vocês. Nós é que temos compromisso com o Senhor. Nós é quem temos que ter responsabilidade com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Então não busque o Senhor porque você espera algo de Deus, não. Busca Ele porque você já entendeu que Ele é poderoso, que Ele te amou primeiro, que Ele se entregou no seu lugar. Esse tem que ser o real motivo de nós buscarmos Jesus. Mas Ele faz. Mesmo sem nós merecermos, Ele continua fazendo. Mesmo sem sermos dignos, Ele continua salvando. Ele continua fazendo cego enxergar, paralítico andar, alguém de câncer ser curado. Ele continua fazendo. Você não precisa buscar a Jesus por interesse, mas você tem que buscar a Ele porque você ama Ele. Quando você aprender a amar ao Senhor, e a todo tempo fazer como eu ouvi essa semana de um pastor, ele disse: em tudo eu dou glória a Deus. Na dificuldade eu dou glória a Deus. Na abundância eu dou glória a Deus. Na enfermidade eu dou glória a Deus. Na escassez eu dou glória a Deus. Não tem tempo ruim, porque o nosso lugar não é aqui nessa terra. Nós temos uma morada e não é aqui. O que você vai deixar nessa terra de legado não é as finanças que você alcançou, porque isso só serve para destruir. Começa pela família. Mas quando você deixa um legado de um homem de caráter, de uma mulher de caráter, idôneos, vai repercutir por toda a sua geração. É o que nós precisamos. Mas muitos estão preocupados nos seus belos prazeres. E quando você não alcança aquilo que você tanto buscava, você se frustra e começa a murmurar. E começa a parar de vir até os cultos. Começa a evitar. Porque Jesus não fez o que você queria. Quantas pessoas chegaram diante do Senhor, se renderam a Ele, mas porque queria algo em troca do Senhor, não por amor. E quando a sua vida se estabeleceu, o abandonaram a Jesus. Quantos? Mas a gente pode ver nessa passagem que após ele ser curado, ele seguiu a Jesus. A vida dele já não se via mais. Então o Senhor deu a visão. O que ele faz? Ele vai aproveitar os anos que ele perdeu sem enxergar no mundo, ou ele segue aquele que o curou? É isso que nós precisamos entender. Você está agradando ao mundo ou está agradando aquele que morreu por você? Aquele que pagou o preço para que hoje você estivesse aqui com dois olhos, com a boca, ouvindo, andando, respirando. Foi o mesmo Jesus, o mesmo que curou Bartimeu,
o mesmo que fez o paralítico andar no tanque de Betesda, Ele está aqui hoje. Que a palavra do Senhor diz: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Assim ministrou a pastora Cris. Iam dois homens falando de Jesus e Ele chegou presente. Ele está aqui nessa noite. Talvez você não vai ver como os discípulos viram quando Ele ressuscitou, eu sei. Mas só em você crer que a presença dEle é real. Isso é mais do que um clamor. Isso é mais do que o adorar. Porque é do seu coração, é sincero. Você não para dizer: será que eu estou louco? Não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Jesus para mim. Eu sei o quanto Ele me amou, o quanto Ele me ama, o quanto Ele tem me zelado e guardado. O povo que murmurou não alcançou aquilo que Deus tinha para eles. Lá em Números 21, 4 e 5, coloca aí, para vermos o resultado daqueles que murmuram. Os que murmuraram não alcançaram o propósito e o objetivo que Deus tinha para a vida deles. Porque Deus jamais iria tirar alguém lá do Egito, de um lugar de escravidão, para deixar morrer no deserto. Mas a falta de adoração fez com que aquele povo padecesse. Você se enquadra onde? Você é alguém que adora, que clama? Ou você é alguém que murmura? Quantas das vezes você parou para murmurar? Quantas das vezes você parou para reclamar? Quantas das vezes você colocou a culpa em Jesus? Quantas das vezes você colocou a culpa no seu pastor da sua igreja? Quantas das vezes você culpou a igreja que cuidou tanto de você, que zelou tanto da sua vida? Começa a reconhecer que o culpado das nossas colheitas somos nós. Ninguém vai semear por nós. Você colhe aquilo que você semeia. Uma pessoa chega e oferta pela sua vida. Quem vai ter? É você ou a pessoa que ofertou? A pessoa. Você não sacrificou, você vai receber o quê? Agora, pela misericórdia daqueles que pegaram o paralítico e desceram pelo telhado, ele foi curado. Mas quem mais é visto nessa passagem? É quem foi curado ou os amigos fiéis? Ele foi curado. Mas quem mais é falado? São os amigos fiéis, que sacrificou por ele. Mas quem colhe é aquele que semeia. Então aquilo que você semeia, você colhe. Números 21, 4 diz assim: então os israelitas partiram do monte pelo caminho do mar vermelho, que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais. Versículo 5: e passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés, e ao povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Esse é o povo que, recebendo pão, água, alimento, ainda reclama. Quantas das vezes você reclamou da comida que você iria comer, mas você nunca lembrou que tem pessoas que não têm nem o que você come para comer? O que é isso? Deixa de clamar e agradecer o que tem e murmura. Estavam presos, cativos,
condenado à morte, ao inferno, o Senhor manda libertar o povo. E o povo é liberto. E o povo está murmurando. Não faltava água, não faltava comida, não faltava roupa. A nuvem guardava do sol, a coluna de fogo aquecia o frio, e ainda assim murmuravam. Quantos hoje em dia dessa forma? Só fui buscar Jesus porque eu queria algo, não me deu. Quantos é dessa forma? Quantas das vezes nós fomos pegos também de surpresa, mas estava tudo certo, estava tudo ok para acontecer, por que não aconteceu? Nesse dia você deu glória a Deus pelo livramento que Ele estava lhe dando, ou você murmurou? Porque você queria muito alcançar aquilo e você não alcançou. Mas entenda, o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamento de paz e não de mal. O Senhor sabe o caminho melhor para as nossas vidas. É como uma criança que está andando, vai cair no buraco, o pai pega ele, fica bravo, não quer que você pegue. Assim somos nós. O Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas. E quando a gente é corrigido pelo Senhor, murmuramos, reclamamos. Imagina como Deus não fica. Estou ajudando, Ele ainda acha ruim. Estou orientando, Ele ainda acha ruim. Eu separei alguns versículos que o Senhor me deu, trazendo aquilo que é o benefício daqueles que clamam, que adoram ao Senhor. O primeiro está em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que vai dizer assim: disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Eu não sei o quanto você tem clamado. Eu não sei se a sua causa está no início, no meio, ou se já está no fim. Mas essa palavra vai dizer que o Senhor disse que ouviu o clamor do povo. O rei Ezequias estava condenado à morte, avisado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que mandou avisar. Ele vira a cara para a parede, ele começa a clamar, a chorar e dizer: Senhor, lembra do quanto andei na tua presença. O Senhor acrescenta mais 15 anos. O que Deus havia determinado, por causa de um clamor, o Senhor voltou e deu mais 15 anos. Volta lá, Isaías, e mostra para ele que foi eu farei o sol retroceder 10 graus. Por causa de um clamor. Eu não sei se você tem noção, eu não sei se você consegue imaginar o quão poderoso é um clamor. Talvez você não sabia o quanto é importante. Talvez você não sabia que isso mexe até naquilo que Deus falou que ia fazer. Você lembra? Quando Deus disse que ia acabar com o povo, Moisés disse o quê? Senhor, o Senhor tirou o teu povo de lá. O que é que os egípcios vão falar? Por causa do clamor de Moisés, Deus não destruiu com o povo naquele momento. Por causa do clamor. Eu não sei o quanto você tem clamado. Vai lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Vamos ver o que está escrito. Eu sei que nessa noite tem pessoas que vieram em busca de uma resposta. E a resposta verdadeiramente você vai encontrar na casa de Deus.
na palavra do Senhor. Ela tem resposta para a sua vida. Se você quer uma profecia, está aí. Segundo Samuel 22:7. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença, e seus ouvidos me deram a atenção. Você sabe o que é? Você tão pequeno, tão falho, tão pecador, você para e clama ao Senhor. Ele para te ouvir. Ele inclina os ouvidos para ouvir o que o filho tem para clamar. Você sabe o que é isso? Um Deus tão grande, tão poderoso, mas quando você se prostra e você clama a Ele, Ele te ouve e Ele te responde. Não tem preço que pague isso. Mas isso é só possível porque Jesus veio. Porque naquele tempo era com Moisés que ele falava, era com Elias, não era com todo mundo. Hoje você tem um privilégio de ser um como Bartimeu, que não importa como está a tua vida, mas eu tenho certeza que a de Bartimeu estava pior do que a sua. Mas ele clamou e Jesus ouviu. Ele gritava em meio à multidão, sem saber para que lado Jesus estava, porque ele não enxergava, mas ele gritava. Talvez você entrou aqui hoje assim desesperado, sem saber mais o que fazer, e sem enxergar Jesus. Você não vai enxergar, mas tenha certeza, Ele se faz presente aqui. No Espírito Santo de Deus Ele se faz aqui, porque Ele mesmo falou um dia: eu vou, porque se eu não for, o outro não vem. O Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo da verdade, que agora não mais fora, mas dentro de você. O Senhor tem contemplado as suas lutas, as suas dificuldades, mas o Senhor quer ver verdade no seu coração, porque Ele habita dentro de vós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o que você tem feito para agradar a Ele? Você clama, você adora, ou você é alguém que murmura? Se Ele está contigo, temer o quê? Se Deus é por nós, quem será? Quem vai se meter? Você está com o grandão da Galileia, com Yeshua HaMashiach, o Deus poderoso, aquele que fez céus e terra, e tem na palma da mão o controle de todas as coisas. Você que precisa entender que Ele pode, você só clama. Ele faz, você só clama. A hora é dele, você só clama. Quando Ele quiser, Ele faz, você só clama. Então não murmure, clame. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, coloca aí no monitor. E disse: em meu desespero clamei Yahvé, e Ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouvistes o meu clamor. Não importa a situação que você se encontra, não importa como está a sua vida, a palavra diz que ele estava onde? No céu, praticamente morto. Não tinha mais jeito para Jonas, mas o Senhor ouviu o clamor de Jonas nas profundezas do mar, dentro do estômago de um grande peixe. E o Senhor respondeu. E o Senhor dá ordem ao peixe: vomita Jonas
em terra firme. Estou bebendo água porque a garganta está só misericórdia. Mas nós vamos finalizar. O Senhor dá ordem ao peixe para jogar Jonas em terra firme. Talvez nessa noite você não esteja firme na rocha inabalável, mas você tem a oportunidade de sair daqui, da porta da igreja para fora, não mais murmurando, mas clamando, dizendo: Senhor, eu te amo. Como foi dito na abertura, quantas das vezes você disse que ama Jesus? Quantas das vezes na sua vida você glorifica Jesus? E quantas vezes você murmura? Então não saia daqui hoje da mesma forma. Saia glorificando, adorando ao Senhor. Nosso irmão Zé que está ali, sempre que ele me liga, eu falo com ele da forma que o Senhor me deu. E ele diz: Pastor Júnior, o Senhor sempre está assim alegre. Eu digo: eu tenho motivo demais de ser alegre, porque um dia eu estava perdido e eu fui achado. Porque um dia eu estava como Bartimeu, na beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. Eu era pobre, pecador, miserável, e o Senhor me resgatou. Então nada vai tirar a minha alegria, porque a minha alegria não vem de mim, ela vem do Senhor. Vem daquele que me chamou, me estendeu as mãos e me reergueu. Todos nós temos motivo de glorificar ao Senhor. Então não saia daqui nessa noite triste, não. Eu tenho certeza que você não vai sair. Paulo e Silas, os homens foram lançados na prisão. Não matou ninguém, tá? Não roubou. Só porque estava pregando o evangelho, fazendo bem. Foi lançado na prisão. E o que eles fizeram lá? Murmuraram? O que vamos fazer, Paulo? Vamos adorar, Silas. Vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Não importa onde vão querer te colocar, continue fazendo o que o Senhor mandou. Adore em espírito e em verdade. Não deixe nada parar a sua adoração. Não deixe nada interromper a sua adoração. Porque quem ouve a sua adoração é o dono de todas as coisas. É Jesus. Não pare de adorar. Mais um versículo, Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecidamente grandes e inacessíveis que não sabes. Eu vou para a minha versão, não gostei dessa. Pode tirar essa daí. Jeremias 33, 3. Aleluia, Jesus. Clama a mim e te responderei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você nem sabe o que Deus tem para você. Mas você busca tudo na terra para alcançar os seus objetivos. Mas você não clama ao Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor tem para mim? Ou isso aqui é algo que eu quero? Porque o que o Senhor tem para você é algo que você nem imagina. O que Ele tem para revelar na sua vida é algo que você nem mensura o tamanho do que Deus quer fazer. E às vezes você fica buscando coisas pequenas, perdendo tempo com aquilo que não é o propósito e o objetivo de Deus.
Então o segredo de nós conhecermos os planos e os projetos do Senhor nas nossas vidas é o clamor. É continuar adorando, continuar clamando, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo. Por que isso? Por que aquilo? Não perca tempo murmurando. Dedique seu tempo a clamar ao Senhor. Dedique seu tempo a falar com Deus. Porque quem pode resolver os nossos problemas, quem pode nos trazer de volta para a rota que o Senhor tem para nossas vidas é Ele. Nós não conseguimos nem dar um passo sozinho. Cada passo que nós damos hoje é porque o Senhor permite. Então não perca tempo mais murmurando, reclamando. Em tudo, glorifique o Senhor. Em tudo dê glória ao Senhor. Porque quando Paulo e Silas adoraram na prisão, uma família foi salva. Almas se converteram. Você já pensou se eles param para murmurar porque estavam presos? Mas Senhor, fazendo a tua obra. O Senhor nos lançou na prisão. Como pode? Não. Eles não perderam o objetivo. Eles não perderam o foco. Eles continuaram adorando ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que as cadeias quebraram. Vieram ao chão. E ali os soldados se converteu. A casa dos soldados se converteu. E houve salvação. Por causa da adoração de Paulo e Silas em meio à dificuldade. Às vezes Deus vai nos colocar em meio à dificuldade. Para saber como nós nos comportamos em meio à dificuldade. Porque quando tudo vai bem é fácil você ser cristão. Eu quero ver você ser cristão na prova. Eu quero ver você ser cristão quando lhe falta algo. Eu quero ver você ser cristão quando você pede algo a Deus e Ele não te dá. Mas se você continuar clamando, chega uma hora que Ele dá. Porque não foi da primeira vez que Bartimeu chamou que Jesus parou e ouviu. As pessoas queriam parar ele. Mas a palavra diz que ele continuou clamando. Quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava. Mais ele falava alto. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era a última esperança. Não tinha mais jeito para ele. Só Jesus poderia resolver a causa dele. E o mesmo eu digo para você. Ninguém pode resolver a sua causa a não ser Jesus. Ninguém. Quantas pessoas você já recorreu e não resolveu? No dia que você decidir fazer como Bartimeu, clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua causa, mas com a verdade no seu coração, que quando o Senhor entrar com providência, você não vai aproveitar o seu tempo lá fora perdido. Você vai seguir a Jesus como Ele. Ele muda a sua história. O que Jesus precisa são as verdades dos nossos corações. Muitas das vezes estamos cheios de mentiras. Só queremos Jesus pelo que Ele pode e não pelo que Ele é. Mas nessas noites você tem a oportunidade de dizer: Jesus, por diversas vezes busquei o Senhor por interesse, mas hoje eu quero o Senhor por amor. Porque eu reconheço que o Senhor me amou, que o Senhor morreu por mim. Faz dessa forma para você ver se Jesus não muda a sua história. O nosso Deus é Deus do impossível. O que o homem não pode, Deus pode. O que você tentou sozinho, sozinha e não conseguiu, com Deus você pode. Fica de pé, igreja. E vamos adorar o Senhor. Aplauda Jesus, que Ele é digno.